Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 36 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien. Conte-me mais. Parte 1. Penélope não entendeu a sua expressão e sutilmente voltou a comer sua comida. Ocasionalmente olhava para Damien, que não havia falado nada sobre isso. Ela não entendia esses vampiros. Ela tinha ouvido falar sobre comemorar aniversários, mas comemorar os já falecidos? Isso não fazia sentido para ela. Penny continuava olhando o homem de vez em quando, até que os olhos de Damien se voltaram para ela, parecendo irritados com o seu olhar constante sobre ele. Penny rapidamente desviou o olhar de seus olhos. Quem diria que o homem tinha um olho invisível ao redor da cabeça? Damien, você não vai participar? Perguntou a madrasta, sua voz doce e enjoativa, fazendo Penny se contorcer levemente. Ela podia ver porque Damien não se dava bem com a madrasta e a meia-irmã. Elas eram excessivamente doces, o que fazia sua pele arrepiar, sem falar nas atitudes que tinham. Mas então, ela também ouviu falar sobre como todo vampiro se comportava assim. Altivos e poderosos, isso não deveria ser uma surpresa para nenhuma outra criatura. Vou levar algumas flores até o túmulo dela. Ele respondeu calmamente, enxugando a boca elegantemente antes de deixar o guardanapo e se levantar de seu assento. E aqui, a decoração. Precisamos decorar a mansão e torná-la magnífica, afirmou Grace animada com a festa que se aproximava. Damien se inclinou sobre a mesa, pegando algumas uvas. Eu passo, ele respondeu com indiferença. Penny olhou discretamente para os outros membros da família. Meg não disse nada. Em vez disso, continuou a comer. A dupla filha e mãe olhou para Damien infeliz com a falta de contribuição. Florence começou. Ela não ficaria feliz. Ela era minha mãe, não sua. Damien a interrompeu antes que ela pudesse prosseguir com a discussão. A atmosfera já silenciosa da sala de jantar ficou mais pesada. A própria Penny se sentiu extremamente estranha por sentir que estava se intrometendo em algo que não deveria ver ou ouvir. Ela se perguntou se teria problema pedir licença para ir ao banheiro e respirar lá fora com mais conforto. Ela não sabia o que acontecia com essa família, mas sentia que havia algo não dito entre os Queens. Agora, se você me der licença, eu tenho um lugar para ir. Tenham um lindo dia, senhoras e senhores. Ele olhou para Penny, indicando para ela se levantar e segui-lo. Ela ainda não havia completado as 2 últimas colheres em sua tigela. Ela olhou para a tigela, depois para ele, antes de deixá-la no chão. Embora o homem tivesse falado poucas palavras, ela podia sentir a frieza em seu tom sobre o assunto. Seguindo, Penny caminhou descalça atrás dele, sentindo o chão de mármore frio sob seus pés. Devido ao clima frio de Bonnet Lake, trazido pela chuva constante, a temperatura aqui era sempre fria, congelando o chão e outros objetos. Sem saber para onde iriam, ela seguiu, como ele havia pedido silenciosamente. Uma empregada na porta apressadamente foi até o cabide para pegar seu casaco, mas antes que a empregada pudesse ajudá-la a vestir, Damien levantou a mão para que ela parasse. Dê a ela, ele ordenou à empregada. A empregada não precisou ouvir 2 vezes. Literalmente empurrou o casaco nas mãos de Penny. Acenando com a mão para ela sair, ele esperou Penny fazer o trabalho. Vendo o humor dele, Penny não fez uso de sua boca inteligente e deu um passo à frente antes de abrir o casaco e ajudá-lo a vestir. Damien então passou pela entrada, esperando que a carruagem fosse trazida. Penny ficou um pouco longe dele e Damien notou a distância. Seus olhos se moveram para observar ela. — O que há com a distância? Ele perguntou. Penny tinha certeza de que seu humor estava horrível. Foi a preparação para o aniversário de sua falecida mãe que o deixou de mau humor? Ele parecia estar bem pela manhã, mas desde que entraram na sala de jantar seu humor mudou assim. Penny deu um passo mais perto, o que dificilmente podia ser considerado um passo. A distância ainda era grande, com pelo menos uns bons 4 passos entre eles.
Quando ela olhou para ele, notou seus olhos vermelhos estreitos olhando para ela. Engolindo em seco suavemente, ela deu mais um passo, porque ele estava ficando irritado com ela. Ela nem sequer tinha falado uma palavra, sem falar que ela o ajudou a vestir o casaco. Não me teste, Penny, fique aqui. Seus olhos olharam para o chão ao lado dele. O coração dela estremeceu, mas ela não expressou isso em seu rosto. Dando mais 2 passos, ela aguardou ao lado dele a carruagem. O cocheiro primeiro se curvou antes de abrir a porta para o mestre Damien. Como Penny era uma mera escrava, o cocheiro não fez nenhum esforço para ajudá-la a entrar. Não que ela esperasse que o cocheiro lhe desse a mão. Entrando, ela se sentou no assento oposto para olhar Damien, cujos olhos decidiram ficar nela. Como se ele não estivesse olhando para ela, os olhos de Penny se moveram ao redor do interior da carruagem, para sentir o veículo começar a se mover. No primeiro minuto, ela tentou o seu melhor para não olhar nos olhos dele, mas o homem era teimoso e se recusava a olhar para qualquer outro lugar. Finalmente desistindo, ela olhou em seus olhos. Ela queria perguntar se ele tinha algo a lhe dizer, mas como ela poderia quando ele estava do jeito que estava agora? Você tem lindos olhos verdes. Como você os adquiriu? Ele perguntou a ela. Era por isso que ele estava olhando para ela? Mamãe me disse que eu adquiri do meu pai. Ela respondeu. Disse? Ele morreu? Mestre Damien realmente precisava aprender a falar de forma mais gentil, e não como se estivesse esfaqueando as pessoas com as suas palavras, pensou Penny. Mas isso não incomodou muito, já que o assunto delicado era Penny nunca ter visto ou passado um tempo com ele. Ela era muito jovem quando ele saiu de casa e nunca mais voltou. Não, ele não faleceu. O que aconteceu? Perguntou Damien, seus olhos estreitando ligeiramente para ela com interesse em sua história. Ele fugiu? Penny sabia que Damien não deixaria o assunto de lado e só iria aprofundar se ela mostrasse relutância em compartilhar o seu problema familiar pessoal. Eu não sei. Ele foi para o trabalho de manhã, mas nunca mais voltou depois daquele dia. Foi isso que a sua mãe lhe disse. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 36. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Até a próxima. Tchau!